Obadias, a visão de um povo em pecado. Que visão é essa? Deus dá a Obadias uma visão e revela o comportamento errado do povo. Eu costumo iniciar todas as aulas da EBD na reflexão de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde diz: toda escritura, toda, é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, é útil para nos corrigir, é útil para instruir na justiça. Então, toda a palavra de Deus, ela não volta vazia. E Obadias não é diferente. Obadias não traz um contexto histórico de algo que aconteceu no passado e que não acontecerá mais. Então, vamos ficar atentos, porque Deus quer nos ensinar, falar aos nossos corações o conteúdo do livro de Obadias. Quais os objetivos dessa aula? Vamos entender o contexto em que foi escrito o livro de Obadias. Em que época foi escrito e qual era o contexto? Que situação envolvia a nação de Israel, o povo de Deus, quando aconteceu essa revelação de Obadias. Vamos entender as causas dos juízos de Deus sobre Edom. Veja, tudo, absolutamente tudo que façamos na vida trará consequências. É por isso que em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 até o 9, abra sua Bíblia, aonde você estiver, e reflita nesses versículos, onde diz que Deus não se deixa zombar, Ele tem um controle absoluto de todas essas coisas. E tudo que todos farão, tudo que o homem plantar, ele irá colher. E no final ele diz: por isso não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos aquilo que plantamos. Então, aqueles que pertencem a Deus, eles não têm espaço para plantar sementes ruins. Ele tem por obrigação, por ser filho de Deus, ter identificação com o Pai e saber que tudo vai cair no juízo de Deus, não tenha dúvida. E vamos entender o que foi que aconteceu, qual foi o juízo que aconteceu sobre Edom. O que nós precisamos fazer? Saber que o servir e ser solidário são marcas efetivas de Deus. Assim como nós temos semelhanças com o nosso pai terreno, com os nossos pais aqui na terra, alguns têm semelhanças mais com a mãe ou com o pai, mas todos nós precisamos ter semelhança com o nosso pai espiritual. E como é o nosso pai espiritual? E o que é que Deus requer de nós? Já aprendemos em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, se não me engano, diz o que é que Deus pede de nós. Que nós amemos a misericórdia, que nós pratiquemos a justiça sempre e andemos humildemente com o Senhor nosso Deus. O texto áureo de Obadias fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como fizeste, assim se fará contigo, o teu feito voltará sobre ti. Vê que coisa forte. O que fizer, voltará sobre ti. E o dia do Senhor fala do dia do encontro, o dia do acerto de contas. Todos nós teremos o dia do acerto de contas. E eu estava, antes de ministrar essa aula, meditando ali, refletindo com os funcionários aqui da igreja, e o que é esse dia do Senhor. O dia do Senhor muitas vezes entra na mente de alguns cristãos como o dia do juízo final, o dia do acerto de contas final. Isso acontecerá. Mas se Deus lhe chamar amanhã, quantas batidas o seu coração ainda tem sobre a terra? O dia do Senhor chegou para você hoje ou amanhã. Então não devemos postergar o perdão e fazer o bem amanhã ou depois, mas hoje e sempre. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então Obadias
não há muita clareza quanto ao exato momento em que o livro foi escrito. Aproximadamente 587 a.C., ao que parece a profecia de Obadias, ela não faz parte dos exilados. Obadias entrega uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Ele está dizendo, embora a situação seja adversa, há esperança para o povo de Deus. Os escritos de Obadias formam um pequeno livro. O livro de Obadias ele só tem um capítulo, são 21 versículos. Leia, é muito importante. Diante dos seus olhos, forma-se um cenário tórrido, um contexto de tragédia e carregado por um histórico de dores e mágoas com os edomitas. Quem são esses edomitas? Os edomitas eram um povo que vieram da descendência de Esaú. Vamos reportar para Gênesis. Lembram de Abraão, pai da fé? Abraão teve um filho, o filho da promessa, Isaque, aquele a quem Deus solicitou que ele sacrificasse, mas havia fidelidade e promessa sobre Abraão, e de Isaque nasceram gêmeos, Esaú e Jacó. Então, todos sabem da história lá em Gênesis, da primogenitura. Esaú era o primogênito, foi o que nasceu primeiro dos gêmeos, e Jacó era o suplantador. Bom, Esaú deu origem aos edomitas, Jacó deu origem a Judá, ao povo de Israel. Então, Jacó foi mudado o nome para Israel. Então, a nação de Israel, o povo de Israel, é descendência de Jacó, é descendência de Israel. E os edomitas eram descendência de Esaú. A relação entre o reino de Judá e de Edom está conectada a esses dois filhos gêmeos de Isaque. E qual era a origem do problema? Havia uma adversidade. Todos sabem que houve um engano, uma mudança, as promessas que deveriam ser, as bênçãos que deveriam ser de herança para Esaú foram para Jacó, houve uma divergência, mas depois houve um acerto de contas, mas essa mágoa, esse ressentimento e essa divisão, ela permaneceu até quando duas nações foram criadas. O que se pode ver é uma conjugação de fatores que formaram um ambiente de concorrência e levaram os membros desta família a tentar submeter a vontade divina aos seus próprios interesses. Um conluio que gerou uma cisão quase permanente entre seus membros. Fica aqui a reflexão: todas as vezes em que tentamos submeter os planos de Deus à nossa vontade, não trará resultados benéficos, porque o que Deus planejou deve ser executado exatamente daquela forma. E foi assim que aconteceu nessa família. Eles tentaram mudar a situação e teve consequências que foram até 500 e tantos anos antes de Cristo. A profecia de Obadias se volta contra Edom, a região para onde Esaú se dirigiu após romper com Jacó, dando origem à formação do povo edomita, que será sempre inimigo dos hebreus. Jerusalém, ao cair em 586 a.C., foi motivo de alegria para eles. Eles quem? Os edomitas. Inclusive no saque à cidade santa. Veja que coisa terrível. Daí a mensagem do profeta contra Edom e o retorno de Jerusalém a dias prósperos e felizes. Como Deus disse, olha, eu estou no controle. Embora vocês sejam traídos, saqueados, roubados, expulsos, mas eu estou no controle. Haverá alento para vocês. Então, Deus dá a Obadias uma visão que eu vou separar aqui em 3 segmentos. O primeiro deles é quando Deus revela a Obadias de que ele castigará Edom. E é tão interessante vocês lerem isso, porque a região de Edom era uma região montanhosa que ficava 600 e tantos metros acima do nível do mar, ou seja, uma região cercada por montanhas, e passou esquecida durante muitos anos, até um recente explorador europeu ter descoberto essa cidade. Hoje é uma cidade turística, é uma região que fica ao sul do Mar Morto, é uma região muito conhecida, alguns filmes
já foram gravados nessa região. Hoje é uma região deserta, mas é uma cidade esculpida na pedra, chamada Petra, que muitos já devem conhecer. Entra no Google depois e veja. Havia uma profecia de que essa região seria abandonada e esquecida. Hoje são ruínas, hoje é um local turístico que fica vizinho a Israel. Então veja, Deus castigará Edom. Ele diz, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se para a guerra contra Edom. E essa concordância vocês vão encontrar em Jeremias, no capítulo 49, nos versículos 14, 15 e 16. Então, violência de Edom contra Jacó. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Veja que a palavra de Deus ela não volta atrás. Uma vez Deus proferiu uma sentença de juízo, então essa região de Edom hoje é uma cidade turística que fica vizinho a Israel, não pertence à nação de Israel. Era uma região que envolvia no passado a Israel, mas hoje faz parte da nação vizinha e é uma cidade turística que muitos vão lá para conhecer, muito bonito, etc., como eu já comentei. Mas o que Deus determinou sobre aquela região aconteceu. Eles viviam numa região montanhosa e se sentiam seguros, porque o acesso a essa região montanhosa era estreita, e eles se sentiam tão seguros que se tornaram soberbos, achando que nunca seriam destruídos, nunca seriam invadidos, porque não tinha como invadir. O acesso era uma região entre rochas estreitas, e ali eles podiam bloquear qualquer inimigo que quisesse invadir, mas quando Deus deu a sentença de que seria destruída, exterminada para sempre, assim aconteceu, e hoje é uma região apenas turística, eu não sei se lá eles levam uma reflexão de que Deus iria destruir para sempre. É muito interessante. Então veja, a restauração e a felicidade de Israel. Lá no versículo 15 ele diz, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Aqui fica uma reflexão para nós, para os nossos dias, de que tudo aquilo que você fizer, ele virá da mesma forma como nós tratamos os outros, ele virá sobre nós. Veja que reflexão forte. Então isso não aconteceu só lá, com aquele povo. A palavra de Deus e a ação de Deus, ela permanece a mesma nos dias de hoje. Alvo inicial da mensagem profética, Edom está sendo julgada porque deixou de ser solidária e assumiu gestos repletos de perversidade. Toda vez que deixarmos de ser solidários e assumirmos também gestos repletos de perversidade, isso cairá sobre nós. O juízo de Deus não deixará de vir. A mensagem de Obadias, Deus é quem conduz a história. A soberba levou os edomitas a tramarem contra seu povo irmão. É como se Esaú estivesse tramando contra Jacó e se vingando, agindo indevidamente. Então, o anúncio da ruína desses orgulhosos e a explicação da execução desta disciplina e suas consequências acontecem no livro de Obadias e servem para nós nos dias de hoje. Essa EBD, o livro de Obadias, nos ensina que essa ação ela permanece sobre a vida das pessoas, como tem em Gálatas capítulo 6, nos versículos 7, 8, 9. Reflita. Obadias atacava com rigor a traição dos edomitas. Essa traição, isso que você está fazendo com seu irmão, trará juízo sobre você. Vocês serão exterminados e esquecidos. Apela ao Senhor da história para que os sobreviventes de Judá recuperem sua medida de esperança. Nessa ocasião, Judá correspondia a todo o reino de Israel, porque não havia ainda nessa ocasião a divisão Reino do Norte e Reino do Sul, que seria Judá. Judá envolvia todo Israel. Vamos agora, nos próximos slides, contextualizar o livro da profecia de Obadias para os nossos dias. A primeira coisa que precisamos saber, a família de Isaac era emocionalmente instável. Havia preferência dos pais com relação aos filhos. Veja que Sara tinha uma preferência
Então, isso fez surgir uma instabilidade emocional que reverberou através de gerações até se tornarem duas nações. Problemas familiares não tratados com a devida sabedoria tendem a transformar o lar num barril de pólvora, pronto a ser detonado por mágoas, revoltas que se fundem e se extravasam em inimizades. Isso leva a nossa reflexão para hoje. Precisamos corrigir no seio da nossa família tudo aquilo que trouxer mágoa, ressentimento, precisa ser perdoado, precisa haver perdão, restauração, para que isso não traga consequências às vidas futuras. Aquele que está longe de Deus não possui qualquer identificação com o sofrimento alheio. Veja, toda vez que estamos insensíveis ao sofrimento dos outros, nós estamos distantes de Deus. Edom escolheu o mal, deixou-se desumanizar. Ele teve desejo de vingança. Ele teve teve o prazer de ver o seu irmão sendo saqueado. E ele ajudou nisso. Pior que isso, ele ajudou. Então, todas as vezes em que estivermos insensíveis, desumanizados, isso trará juízo sobre as nossas vidas. Aqui fica a reflexão para isso. O serviço solidário, o amor incondicional é o fruto de quem tem Deus no governo da sua vida. Os que intentam se legitimar sozinhos não possuem futuro pleno. Tudo aquilo que você tende a fazer da sua própria vontade, baseado, estribado no seu próprio entendimento, trará consequências para a sua vida. Os sábios e os guerreiros organizam suas ações em aspectos limitados e acabam por produzir uma sociedade excludente. Então, quando a força e a sabedoria humana são os fatores que baseiam as relações sociais, passa-se a construir uma sociedade meritória e assim não há partilha nem fraternidade. Todas as vezes em que decidimos construir alguma coisa baseado no nosso próprio entendimento, sem saber a direção de Deus, isso trará consequências não boas sempre. Orgulho e autonomia possuem prazo de validade e levam uma vida limitada e efêmera. Toda vez que o orgulho for alimentado, saiba, ainda que você foi agredido, ainda que você foi traído, ainda que você foi roubado, ainda que você foi injustiçado, não permita que o orgulho, a mágoa e o ressentimento, eles criem raízes no seu coração. Por quê? Porque isso trará destruição para a sua vida. Isso trará invariavelmente um veneno destrutivo para a sua própria vida. E isso poderá te deixar de fora do reino dos céus. Isso é sério, em concordância com a palavra de Deus. Então, serviço e solidariedade incondicional, elas são marcas efetivas de Deus, nosso Pai, e por isso devem estar presentes no meio do seu povo. Então, em nossas vidas deve haver sempre, não em algumas situações pontuais, mas sempre em nossas vidas, o serviço, o amor, a solidariedade tem que ser a tônica da vida do cristão. Não é fácil, sabemos que não é fácil, mas o Espírito Santo que nos foi dado, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, Romanos capítulo 5, versículo 5, veja lá. Então, através do Espírito Santo, não é mérito nosso, você não tem essa capacidade de amor, você não tem essa capacidade de construir, você não tem essa capacidade de ser solidário por si só, porque você é bom, mas porque Deus derramou o Espírito Santo em você. Então, para refletir, mudar e agir, vamos concluir. Aqui está dizendo que fizermos de mal a outros, pode voltar-se contra nós. Eu seria mais incisivo e dizer, a palavra de Deus diz, tudo quanto você fizer, você irá colher. E se você plantou mal, irá colher mal. Se você plantou o bem, vai colher o bem. É por isso que lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos exorta a dizer, não nos cansemos de fazer o bem. Porque se não desfalecermos, se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Enquanto estivermos aqui, estaremos enfrentando adversidades e dificuldades. Não tenha dúvida, mas Jesus disse, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, olha, Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quando você clama, quando você com o coração sincero e diz, Pai, eu quero tirar a amargura, o rancor, a mágoa, o ressentimento do meu coração. E Deus entra com providência e Ele lhe purifica e Ele lhe perdoa. E aí a sua vida será reflexo da ação do seu Pai.
Amém? Glória a Deus pela palavra, glória a Deus por essa aula, por esse tema maravilhoso. Vamos refletir, vamos mudar e vamos agir de conformidade com o que Deus espera de nós. Em nome de Jesus. Amém.